Então, tem que sim fazer um projeto mínimo, a carga mínima que a sua empresa vai estar utilizando, depois dar outro passo. Se você tem os quadros de distribuição, fazer os diagramas de todo, porque a gente entra em empresas, abre o quadro, tem 50 disjuntores, não tem nenhum marcado. Olha o trabalho que vai dar para o eletricista. Então você, eletricista, você tem que começar a exigir, sim, diagramas, por exemplo, que é uma questão básica do projeto, que é você sinalizar os disjuntores e sinalizar o circuito que ele vai fazer o desligamento. Isso daí vai facilitar muito também a sua vida. Outra questão, targeamento. O que é? Nossa, professor, targeamento é a sinalização dos cabos. Então, hoje também a gente pega muito cabo que não está marcado. Eu não sei, o cabo está lá, eu não sei qual o circuito que ele marca, qual o circuito que ele liga, onde ele está ligado. Então, marcar sempre as pontas do cabo também, fazer o circuito que ele está ligado. Isso daí também é muito importante. E todo projeto deve também prever condições para adoção de aterramento temporário, segurança na construção, tanto na montagem, na operação e na manutenção. A instalação elétrica deve ser construídas, montadas e operadas, reformadas, ampliadas, reparadas e inspecionadas de forma a garantir a segurança e a saúde de todos os trabalhadores e usuários. Isso também tem que ser claro isso. Então vai fazer qualquer intervenção, além de você que está trabalhando, você tem que comunicar a todo mundo, os usuários. Então, se você trabalha, por exemplo, num supermercado, em um hipermercado, vai fazer as trocas da lâmpada, vai fazer uma intervenção num balcão refrigerado, os usuários precisam saber. A gente já cansou de ver acidentes por falta de comunicação. Você sabe, você é aluno da Azevedo, você sabe, você que está acompanhando aqui a aula, você sabe como que é. Deixa um comentário nesse vídeo, porque é muito importante a questão de acidente, que é isso que a gente quer conversar. É isso que eu preciso saber de você, de todo o Brasil, você que está acompanhando as nossas aulas. Nos trabalhos e nas atividades referidas, devem ser adotadas medidas preventivas destinadas a controle de riscos adicionais. A gente já falou, além do choque, risco adicional, exemplo, um transporte de materiais. 2 frentes de trabalho trabalhando, isso também é muito importante. Trabalho em altura, trabalho em espaço confinado, trabalho de corte, então tudo isso também é muito importante. Então precisa estar sempre fazendo todas essas questões que vai ajudar a gente a fazer um controle melhor para garantir a segurança e a saúde do trabalhador. Outro tópico, nos locais de trabalho só pode ser utilizados equipamentos, dispositivos e ferramentas elétricas compatíveis com a instalação elétrica existente, preservando sempre a característica de proteção. Então é um item importante que, além disso, sinalizar sempre as tomadas, isso é muito importante, verificar se o seu equipamento é compatível com aquela instalação. Parece coisa básica, mas precisa ainda ser passado, principalmente para você, aluno aqui da Azevedo, que está começando, e a gente quer fazer essa interpretação da norma para você de forma clara, de forma objetiva, falar a tua linguagem. Os equipamentos, dispositivos e ferramentas que possuem isolamento elétrico devem estar adequados às tensões envolvidas. Aquilo que a gente já falou, isolamento adequado com a tensão que você vai aplicar esse seu equipamento. Os ensaios e testes elétricos laboratoriais de campo ou comissionamento das instalações devem ser atender à regulamentação. Então aqui, olha que legal, vai comprar uma ferramenta, vai comprar um equipamento elétrico ou para intervenção na eletricidade, pedir sempre com ensaio, com teste de ensaio, que ele passou naquele teste que ele está garantindo para você. Então vai precisar ter mais um certificado. Segurança e instalações elétricas desenergizadas. Somente serão consideradas desenergizadas instalações elétricas liberadas para trabalho mediante os procedimentos apropriados obedecidos à sequência abaixo. Então a norma ela já me deu aqui todo o procedimento. Seccionamento. Vamos desligar. Impedimento de reenergização. Está bloqueado. Constatação da ausência de tensão, fazer o teste com equipamento,
Instalação de aterramento temporário com equipotencialização dos condutores dos circuitos. Isso é muito importante. Proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada. Instalação da sinalização de impedimento de reenergização. Então, todos esses itens você precisa fazer. Você tem que ter esse procedimento, você que vai fazer a intervenção. Não pode pular um procedimento, porque pode ser fatal, pode ocorrer um acidente. Isso mesmo. Outro item, o estado de instalação desenergizada deve ser mantido até autorização para reenergização, devendo ser reenergizado, respeitando a sequência de procedimentos abaixo. Instalação elétrica, pessoal, nessa questão, desligou, fiz o bloqueio, aí eu tenho o meu cadeado do bloqueio, bloqueei esse quadro de energia, uma chave com o supervisor, uma chave com a segurança do trabalho. Aí o eletricista vai e faz o teste, não tem energia. Para religar a energia, precisa verificar com o eletricista se ele já terminou todo o trabalho. Chamar a área de segurança do trabalho, ela tira um cadeado do quadro. E chamar a supervisão do eletricista, tira outro cadeado do quadro. Aí os dois fazem a ligação novamente da energia. Isso daí tem que ser claro, porque muito acidente acontece porque não tem essa comunicação, a chave fica sempre com uma pessoa só, não passa a comunicação para outro, o eletricista acaba confiando, então precisa os três participar de forma ativa, porque, olha, se você estiver trabalhando com eletricidade, num espaço confinado, em uma laje, dentro de um equipamento, e tiver uma falha dessa, um acidente pode ser fatal. Tomar muito cuidado. Então, vamos ler o que diz a legislação. Retirada das ferramentas, utensílios e equipamentos. Retirada da zona controlada de todos os trabalhadores não envolvidos no processo de reenergização. Remoção do aterramento temporário, da equipotencialização e das proteções adicionais. Remoção da sinalização de impedimento e reenergização. Destravamento se houver a religação dos dispositivos de seccionamento. Então, todos esses itens devem ser realizados, não tem como. As intervenções de instalações elétricas devem ter tensão superior a 50 volts ou em corrente alternada superior a 120 volts. Que você vai ter que ter o equipamento para você fazer as medições, não tem como. Se você tiver o projeto, tiver descrito lá, mas a gente sempre recomenda que o eletricista faça sempre as medições. Os trabalhadores que trata o item anterior deve receber treinamento de segurança para trabalhos com instalações elétricas energizadas com currículo mínimo da carga horária determinada nesse curso que você está fazendo aqui, que pode ser o curso de NR10 básico, reciclagem ou CEP. Ele tem que atender sempre o anexo 2 da norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, que é a NR número 10. Os trabalhadores que exijam ingresso na zona controlada devem realizar mediante procedimento específico, respeitando a distância do anexo 1. Você é aluno da Azevedo, você também vai ter acesso ao anexo 1. Mas a norma também já está aqui no site Professor Azevedo, a norma na íntegra, conforme o Ministério do Trabalho determina, você já pode baixá-la também no seu computador. Então, outro item importante, que é o 10.6.5, o responsável pela execução do serviço deve suspender as atividades quando verificar situação ou condição de risco não prevista cuja eliminação ou a neutralização imediata não seja possível. Outro item, os trabalhadores que tratam o item 10.7 precisa também fazer o curso de CEP, Sistema Elétrico de Potência. Antes de começar todo o trabalho, antes de iniciar o trabalho em circuitos energizados, o superior imediato, aqui é com tensão, o superior imediato e a equipe responsável pela execução do serviço devem realizar uma avaliação prévia, estudar e planejar as atividades e ações a serem desenvolvidas de forma a atender os princípios técnicos básicos e as melhores técnicas de segurança em eletricidade aplicável ao serviço. Trabalho envolvendo alta tensão. Então, novamente, alta tensão, fazer o curso de Sistema Elétrico de Potência. A ANR, ela não fala em média tensão, ela não fala. A gente leu a ANR
do começo ao fim, não encontrou a palavra média tensão. É sempre baixa e sempre alta tensão. Então, os serviços também sempre aplicar, depois a gente entra nesse tópico também para você, aluno da Azevedo, que é a questão da zona livre, zona controlada. Esse desenho, você, aluno da Azevedo, você também tem um material exclusivo aqui no site professorazevedo.com.br. Aqui outro desenho com as cores para você visualizar melhor. Então isso é importante. Importante você pegar esse desenho aqui, fazer uma impressão e deixar aí no local de trabalho. Porque isso daqui é muito importante, que vai trazer a margem de segurança para trabalhos com eletricidade. Outro tópico que a norma fala é da habilitação, qualificação, capacitação e autorização para os trabalhadores. Aqui no professorazevedo.com.br temos também uma série de aulas falando especificamente desse item aqui, que é a habilitação e a capacitação dos funcionários. Continuando o item, a gente passa aqui pela qualificação, você vai fazer o curso básico, o CEP e o reciclagem, tem que atender todos os requisitos lá do anexo 2 da norma, tem que estar lá conforme, isso daí é tranquilo, você deve fazer, então você pode fazer aqui junto com a gente na Azevedo, igual você está fazendo agora. Pede também para fazer a questão de áreas e a proteção contra incêndio, precisa também passar por isso, a sinalização de segurança, identificação de todos os circuitos, toda a sinalização de segurança, procedimentos de trabalho. O aluno também, você que vai trabalhar, você precisa ter um procedimento de trabalho. Começo, hora, meio, fim, o que você vai fazer, as ferramentas que você vai utilizar, os equipamentos que você vai fazer a instalação, equipamentos de proteção individual, equipamentos de proteção coletiva, verificar a sua capacidade técnica para fazer a instalação desse equipamento. Você tem que ter tudo isso. Então esse daí é o seu procedimento de trabalho. Então toda equipe deverá ter em seus trabalhadores indicado em condições de exercer a supervisão e a condução dos trabalhos e sempre com uma pessoa te autorizando. Esse item da norma é importante, não fazer o trabalho se você não tiver uma pessoa fazendo a sua autorização. Depois, o procedimento em casos de emergência. Se tiver uma ocorrência, se tiver um sinistro, se tiver um acidente, qual que vai ser o procedimento? Você deve criar também aí junto com a empresa onde você vai executar o trabalho. Nessa questão de procedimento de emergência e agora na responsabilidade, que a gente tem que pensar e fazer uma reflexão, que é a questão da responsabilidade. Eu sei que a gente vai prestar serviço, na maioria das vezes é na casa de alguém, a gente vai numa empresa que está contratando a nossa empresa, então a responsabilidade também tem que ser dividida, tem que ser solidária, tem que ser subsidiária junto com essa outra empresa. Então precisa ter sempre uma pessoa da outra empresa fazendo autorização para a realização desse trabalho. Isso daí é muito importante. Você não pode chegar lá e executando o trabalho. Não pode ter aquela conversa, mas eu falei com a pessoa. Não, você tem que levar a pessoa até o local, pedir para ela liberar sua ordem de serviço, você vai executar o serviço, no final do serviço, chama ela de novo, confere todo o local de trabalho, estando ok, pede para ela assinar novamente essa ordem de serviço. Todo dia, se você for nessa empresa durante um ano, você faça isso daí todo dia. Não entre na rotina, porque se tiver uma ocorrência com o equipamento ou uma ocorrência com você, quero ver como que você vai sair dessa se você não tiver essa questão da autorização, da responsabilidade. Então isso é muito importante. Então cabe aos trabalhadores zelar, trabalhar, atender às normas de segurança, participar do curso, fazer a interação total. Isso daí está lá na legislação. A gente vai conversar isso daí com você durante todo o curso. Falei que o curso de NR10 da Azevedo é um curso extensivo, curso que vai trazer muito conhecimento para você, e hoje a gente está fazendo uma interpretação na norma regulamentadora número 10. Os trabalhadores devem interromper as suas tarefas exercendo o direito de recusa sempre que constatar um ato que possa causar um acidente, tanto no equipamento ou na sua própria integridade física. Isso daí também é muito importante. Então, pessoal, você que está acompanhando aqui os nossos cursos online da Azevedo Consultoria, a gente está fazendo uma interpretação na NR número 10 do Ministério do Trabalho e Emprego. Isso daí é de extrema importância para você. Se você não assistiu às outras aulas anteriores, peço que você assista e me envie um comentário aqui para o meu canal também no YouTube. Deixa eu dar mais uma dica para animar, para motivar de entusiasmo para o aluno da Azevedo, que é a questão do pré-planejamento.
Tudo que você vai fazer no seu trabalho, na sua casa, faça sempre com planejamento, para verificar se você vai ter a condição total de começar e terminar isso. Então a questão do pré-planejamento é fundamental para você, principalmente para você que trabalha, como a gente trabalha com outras pessoas, envolvendo sempre uma equipe. Então a questão do pré-planejamento, não vai para campo sem você fazer o seu pré-planejamento, se reunir com a empresa que você vai prestar o serviço. Como eu gasto meu tempo, verifica isso daí também. Como você gasta o teu tempo durante toda a semana. Você está fazendo bem esse pré-planejamento para você executar suas tarefas? Isso daí é muito importante. Porque se você não faz o pré-planejamento, você sai sem foco. E eu não quero que o aluno da Azevedo não tenha foco, eu quero que você tenha foco, objetivo nas coisas que você vai fazer. Isso daí é muito importante para a execução da tarefa. Muito obrigado você, aluno da Azevedo, porque com a segurança do trabalho a gente não se brinca. Curso de NR10 de forma rápida, fácil e sem burocracia, só com Azevedo Consultoria.